Bom dia, meus amigos. Boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora em que nos assistem. Meu nome é Henrique Porto de Arruda, sou professor, tutor de Direito Tributário e hoje, num curto vídeo, vou falar um pouco sobre o Sistema Tributário Nacional Brasileiro, né? Conforme as recomendações, a gente vai falar um pouco sobre o Sistema Tributário Nacional, sobre a competência tributária, também sobre a obrigação tributária, sobre o lançamento e sobre o crédito tributário. Tudo bem? Espero que vocês estejam acompanhando nossas aulas, nossos vídeos, né? E sempre atento aos conteúdos ministrados e qualquer dúvida, por favor, nos procure para que possamos sanar essas dúvidas o mais rápido possível, tá certo? Então, mais uma vez, obrigado pela companhia, né, de estar aqui comigo, né, nessa aula de Direito Tributário, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, com relação ao Sistema Tributário Nacional, há um consenso na doutrina e na jurisprudência de que o Sistema Tributário Nacional nada mais é do que um complexo normativo, né, formado pela Constituição Federal, leis complementares e outras leis instituídas, né, pelas pessoas políticas, pelos entes políticos, ou seja, pelos estados e municípios, tudo bem? O que significa Sistema Tributário Nacional? O Sistema Tributário Nacional nada mais é do que um complexo de leis, de leis em sentido amplo, tá? Porque abrange a Constituição e demais normas infraconstitucionais. Então a gente pensa no sistema que tem uma previsão constitucional, que é de onde deriva todas as demais possibilidades normativas, tá, dentro do sistema nacional. Vamos deixar claro o que significa isso? A Constituição prevê o sistema tributário, prevê a instituição de tributos, né, pelos entes políticos e distribui a competência para que cada um desses entes políticos possa instituir determinados tributos. Tá? Mas quais tributos? Esses tributos estão relacionados na própria Constituição da República Federativa do Brasil, tudo bem? Com relação à competência, né? Como é que a gente vai legislar sobre isso? Quem pode cobrar tal tributo? Isso está previsto na Constituição, no artigo 24, inciso 1. Tudo bem? A competência para criar leis sobre o direito tributário, ela é concorrente, na medida em que a União pode instituir, os estados e o Distrito Federal e também os municípios podem instituir determinados tributos previstos e determinados previamente pela Constituição, tá bom? A competência tributária restringe-se à possibilidade de instituir o tributo propriamente dito, tá bom? Somente as pessoas políticas que detêm essa competência tributária. O que significa? Significa que a Constituição ela não cria tributos, mas ela estabelece as competências para que os entes políticos possam criar determinados tributos. Tá? Então ela faz essa divisão de competência para que determinados entes políticos, estados, Distrito Federal e municípios, possam criar tributos, né, que lhes sejam inerentes, tudo bem? Então vamos lá. Competência tributária nada mais é do que a aptidão para criar tributos, tá bom? O poder de criar tributos vem repartido pela Constituição aos entes políticos. Por exemplo, a União. A União pode instituir o imposto de renda? Sim, compete à União, compete. Olha a palavra, compete. Quem tem competência para instituir e cobrar o imposto de renda é a União. E os estados, professor? O IPVA, o ICMS, o ITCMD, que são tributos lá previstos na Constituição, próprios, né, e de competência dos estados. E os municípios? O que sobrou para os municípios? Os municípios também têm competência para a instituição do ISS, do IPTU, do ITBI, tudo bem? É bom lembrar que a gente, né, assim, nem todos estão aqui, mas aqui no Distrito Federal, de onde eu leciono essa nossa aula, vale lembrar que aqui o Distrito Federal ele tem uma competência cumulativa, de modo que ele abrange tanto a competência do Estado quanto a competência do município, tá ok? Vamos avançar. Competência, a gente poderia entrar em detalhes aqui do que seria uma competência privativa, do que seria uma competência comum, cumulativa, que é essa, referente ao do Distrito Federal. Competência, por exemplo, especial, que nada mais é do que o poder de instituir empréstimos compulsórios, tá? E contribuições especiais, que também está previsto no 148, 149 da Constituição. Tá? Temos também a competência residual, que cabe à União, uma instituição de impostos não existentes, né? Da onde vem isso, professor? De onde vem esse fundamento? Vem do artigo 154, inciso 1, e também do 195, parágrafo 4, também da Constituição.
Tá? Então, existem outras competências, competência extraordinária, por exemplo, em que a União pode instituir um imposto extraordinário de guerra, tá? Então, e que não é restituível, vale lembrar, tá? E surge por lei ordinária ou uma MP, conforme previsto no 154, inciso 2 da Constituição e também no 76 do Código Tributário Nacional. Avançando um pouco, né, já superada essa ideia de sistema tributário nacional e de competência, né, tributária, a gente tem que entender quando que surge a obrigação de pagar um tributo, tá bom? Vale lembrar que para que ocorra uma obrigação de pagar tributo, existe uma norma jurídica que prevê que quem praticar um fato gerador poderá não, em tese deverá, recolher determinado tributo, tá? Então, assim, existe a hipótese de incidência, que nada mais é do que uma previsão legal de que uma determinada situação, se ocorrer no mundo real, vai fazer nascer a obrigação tributária. Então, vamos lá. Ter veículo é uma hipótese de incidência que, praticado no mundo real, surge a obrigação tributária. Então, ter veículo, em tese, a lei prevê a obrigação de pagar o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Então, a norma, a hipótese de incidência, está lá. Quem tiver veículo, quem for proprietário de veículo automotor, terá a obrigação de recolher determinado tributo. Eu não sou, então a mim, essa hipótese não irá incidir. Mas caso eu compre um veículo e passe a ser proprietário de um veículo, eu pratiquei o fato gerador, ou seja, a subsunção do fato à norma. O que é isso, professor? Subsunção do fato à norma. A norma previa que quem fosse proprietário de veículo automotor deveria pagar o IPVA. Eu não era proprietário, mas passei a ser. A partir do momento em que eu sou proprietário de veículo automotor, eu pratiquei o fato gerador, incidindo, portanto, a obrigação tributária de recolhimento do imposto, né, sobre veículos, imposto de veículo automotor. Ou seja, eu comprei um veículo e nasce para mim a obrigação de recolher o IPVA. Tá? Então, é o seguinte, para essa relação jurídico-tributária, ela existe na norma, tá? E caso nós, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, pratiquemos aquilo que está previsto na norma, nasce para nós a obrigação do recolhimento do determinado tributo, tá bom? Então é isso. Então, quando surge? Surge quando a gente pratica o fato gerador, tá bom? Fato gerador nada mais é do que a gente, né, nós, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, praticarmos aqui no mundo real aquilo que a norma previu lá de modo geral e abstrato, tudo bem? Avançando, tá? Então, professor, tá bom, eu entendi que existe a hipótese de incidência, o fato gerador e a obrigação tributária. E essa obrigação tributária? O que seria essa obrigação tributária e quando surge a obrigação tributária? A obrigação tributária surge com o fato gerador. E depois da obrigação tributária, surge o lançamento, tá? O lançamento tributário nada mais é do que um instrumento que confere exigibilidade à obrigação tributária, tá? É o que vai qualificar e quantificar a obrigação tributária. Quanto eu devo? Tá? Então, vale lembrar que o lançamento é um procedimento administrativo, tá? Que verifica a ocorrência do fato gerador, determina qual é a matéria tributável, calcula o montante do teto, identifica o sujeito passivo e, se for o caso, aplica uma sanção possível, cabível e determinada conforme a legislação, tá? Então, nada mais é do que um instrumento que traz certeza, liquidez e exigibilidade. Isso é o lançamento, tá? Nada mais é também, vale lembrar, viu? É um procedimento administrativo, tá? Em que você calcula, né, a base, né, para cobrança e indica quem é o sujeito passivo, gerando assim para o Estado um crédito. Tá? E daí surge o crédito tributário. Tá? Então, o crédito tributário decorre da obrigação tributária. Tá? E aí ele decorre da obrigação principal e tem natureza de obrigação principal também. Tá bom? Então, o crédito tributário, para a gente finalizar, é um vínculo jurídico de natureza obrigacional que, por força do Estado, que é o sujeito ativo, pode exigir do particular, ou seja, do contribuinte responsável, o pagamento de um tributo ou de uma penalidade pecuniária. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido aqui essa ideia, né, de como funciona o sistema tributário nacional e estou à disposição das senhoras e dos senhores para qualquer esclarecimento de dúvidas. Tudo bem? Forte abraço, pessoal, e até mais. Um abraço.